boa tarde a todas. Sejam todas muito bem-vindas mais uma vez aqui para mais uma live nossa semanal para falar de um assunto que, no meu ver, é muito interessante. A gente tem um assunto hoje que, na verdade, eu diria que a gente poderia passar horas aqui falando sobre esse assunto. É um assunto que é muito gostoso de falar, é um assunto que vibra, é um assunto que as mulheres, todas as pessoas que seguem o nosso perfil fazem perguntas sempre sobre esse assunto. É um assunto gostoso e um assunto que quando a gente sabe e quer falar sobre ele e sabe como utilizar ele a nosso favor, ele faz a gente brilhar. É muito bacana. Então hoje a gente vai falar sobre cores, né? Sobre o quanto as cores são importantes aí na nossa imagem pessoal, o quanto a gente pode fazer com que elas nos ajudem, né, a deixar a nossa beleza ainda mais radiante, que a gente possa estar cada dia mais bela e mais refinada aí dentro do nosso objetivo de imagem, né? Então hoje eu vou começar falando sobre essa questão das cores. E eu acredito que eu tenho falado muito lá dentro do perfil, coloco muitos conteúdos a respeito, né? Sobre o quanto as cores podem impactar dentro da nossa imagem, o quanto elas podem realmente fazer nossa beleza brilhar, destacar, fazer com que a gente consiga ali transmitir a mensagem que a gente quer, mas ao mesmo tempo elas podem nos apagar em algum momento. Então, quando a gente sabe usá-las de uma forma intencional, quando a gente sabe fazer com que elas trabalhem a nosso favor, a gente consegue ter muitos ganhos aí na nossa imagem, tá? E para quem tá aqui pela primeira vez, né? Eu sou a Ana Vieira, do perfil Na Essência da Moda, e semanalmente a gente traz aqui uma live sobre algum tema que fale sobre o vestir, sobre imagem pessoal, sobre estilo pessoal. Semana passada a gente falou sobre o armário cápsula, que foi muito interessante. Então, se você ainda não me segue, começa a seguir aí o perfil Na Essência da Moda no Instagram. Também estamos ao vivo no YouTube. Então, se você se sente mais confortável em assistir os vídeos no YouTube, clica lá, vai lá pro YouTube, a gente tá lá ao vivo também, tá? Já passa a me seguir que semanalmente a gente tem as nossas lives e são assuntos que a gente traz aqui pro nosso dia a dia, tá? Eu sei que hoje atualmente se fala muito de imagem, se fala muito de como a gente pode tratar essa imagem a nosso favor, dentro da nossa carreira. A gente tem muita informação aí na internet e o objetivo aqui é ser muito prático, né? Todas as semanas, se vocês forem olhar aí as lives das semanas anteriores, eu sempre digo aqui que o mais importante é você sair daqui inspirada, com vontade de sair fazendo, de transformar, de chegar aí nesse objetivo de imagem que você tanto quer, tá bom? Para que você consiga realmente alcançar tudo que você deseja e melhor do que nunca, nesse momento, é um momento de final de ano em que a gente está aí buscando pensar como é que foi o nosso ano, o que a gente vai poder fazer de melhor em 2025. Então, nada mais importante do que a gente buscar o conhecimento. Esse conhecimento que vai fazer com que a gente consiga, ao longo do próximo ano, dos próximos meses, dos próximos dias, a partir de amanhã, fazer diferente, fazer algo diferente por nós mesmas, tá bom? Então vamos começar falando a nossa live? Hoje eu vou começar a falar, e eu tava até falando que para quem não me conhece, né? Eu sou a Ana Vieira e no perfil Na Essência da Moda, a gente ensina mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias, tá? E se você ainda não viu lá os conteúdos, vai lá, todos os dias tem conteúdos novos, tem informação do dia a dia e essas nossas lives durante as semanais. Então, vou começar a nossa live propondo para você um exercício, tá? Então, assim, vamos pensar sobre cores, tá? O porquê da cor, né? Você já parou para pensar que tudo que a gente fala, tudo que envolve o nosso mundo, ele tá totalmente tomado pelas cores, tá? Então, apesar das cores, ela não ser algo físico, algo que a gente consiga tocar, ela é um reflexo, né, da luz que os nossos olhos captam das coisas, ela está em absolutamente tudo que a gente pensa. Então, pense em algo da sua vida que não tenha cor, né? Que você não consiga lembrar das cores, mesmo que essas cores sejam o preto e o branco, tá? Você sempre vai se lembrar dela.
Então, assim, ela tá nos objetos, ela tá na natureza, ela tá nas pessoas, ela tá em todos os lugares, ela faz parte da nossa vida, tá? Então, vamos fazer um exemplo, tá bom? Queria que você pegasse agora, feche os seus olhos e pensa em um campo florido, tá? Então, imagina um campo florido aí. Pensa também numa montanha. Pensa numa montanha, imagina uma montanha. Pronto? Pensa agora por último em um rio. Imagina um rio aí na sua cabeça. Vamos ver? Vamos ver uma coisa. Seu campo florido era assim? Você pensou em algo assim? Um campo florido com muitas e muitas cores? É o que vem na sua cabeça? Ou você pensou em algo assim? Quando você pensou na montanha, você pensou em algo assim? Um cinza com verde? Você imaginou alguma coisa nesse gênero? E aí, por último, no rio, você pensou em algo assim? Um azul mais escuro? Ou então você pensou em um rio um pouquinho de águas mais cristalinas, um brilhante? Foi assim que você imaginou o rio? Ou seja, percebeu que a gente não consegue imaginar algo sem imaginar as cores? Então, essa é a importância que as cores têm na nossa vida, tá? Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos e duas referências que eu gosto muito de passar sobre referências de estudiosos a respeito do assunto, que é o seguinte: existe um pesquisador chamado Albert Merbein e ele falava o seguinte: ele era um psicólogo que pesquisava sobre a comunicação verbal e não verbal das pessoas. Então, o que ele dizia? Que 55% do impacto que a gente causa nas pessoas vem através da nossa imagem, tá? Somente 7% da nossa imagem, do nosso impacto, é através das palavras que dizemos. Ou seja, o impacto que a nossa imagem, que as cores que estamos utilizando, que como a gente constrói toda essa nossa imagem, ele é mais da metade daquilo que você vai impactar nas pessoas que você encontra, tá? Quer ver um exemplo? Por exemplo, você entra numa festa, tá? Você tá ali numa festa e você começa a ver os convidados chegarem, né? Normalmente, o que você vê primeiro? Você não vê primeiro a pessoa, os seus olhos primeiro enxergam a cor que aquela pessoa está utilizando, seja, por exemplo, numa peça, seja numa maquiagem. Os seus olhos primeiro vai até a cor. Depois ele identifica o restante das pessoas. Tenta fazer esse exercício quando você estiver aí no momento social ou na rua mesmo que você está olhando para as pessoas. Você vai ver como realmente os nossos olhos prestam atenção primeiro nas cores, tá? Uma outra informação de referência, que é a fala de um escritor de um livro chamado Código do Vestir, chamado Toby Fisher, ele fala o seguinte: a cor talvez seja a força mais poderosa da comunicação pessoal. Alguns segundos após o encontro com você, os outros já vão reagir às mensagens emitidas pela cor da sua roupa, tá? Ou seja, segundo os estudiosos, quando nós chegamos em algum lugar, seja no seu trabalho, seja num evento, seja na sua casa, enfim, em qualquer lugar que você chega, leva 30 segundos para as pessoas olharem e fazerem uma imagem a respeito de você somente pela sua imagem, pelo aquilo que você está vestindo, pela cor que você está vestindo. Então, para vocês verem o tamanho do impacto que as cores têm no nosso dia a dia, que a maneira como a gente compõe elas no nosso visual tem no nosso dia a dia, elas são extremamente importantes. E aí eu trouxe aqui para vocês, eu vou começar com alguns exemplos. Ao longo dessa live, você vai ver que o conteúdo que eu trouxe aqui hoje, você vai conseguir sim, a partir de amanhã, começar a usar intencionalmente as suas cores. Se você já conhece a sua paleta de cores pessoal, a sua cartela, a sua paleta, fica mais fácil ainda, tá? Normalmente, quem já conhece a paleta tem muita informação e muito conhecimento sobre isso. Se você não conhece, você vai sair daqui mesmo assim sabendo como utilizar as principais cores de uma forma bastante intencional. Então, fica aqui comigo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é esse aqui, ó.
Eu quero que vocês olhem aqui hoje para as fotos, para as imagens que eu trouxe, principalmente para as cores, tá bom? E como elas nos causam as sensações e como elas nos causam os sentimentos. Então, você olhar para essa pessoa, não é lógico que você vai acabar olhando para o look como um todo, mas a intenção aqui é muito mais focar nas cores do que no estilo pessoal, enfim, nos looks, tá? Então, olha só, aqui você vê um azul, ou seja, um momento de calma, um momento de tranquilidade, de casualidade. Depois aqui, eu tenho um outro exemplo aqui, que é um tom de vermelho. Olha como o vermelho impacta. O vermelho é a cor que mais impacta no visual. Então, se você souber usar ele de uma forma bastante intencional e estratégica, você consegue ter uma imagem muito positiva. O vermelho, por muito tempo, ele muitas vezes é atrelado a algo que não é bom, mas ele é sim. Se a gente conseguir trabalhar ele da melhor forma, principalmente se ele estiver dentro do nosso tom de pele, ele vai ajudar muito a fazer com que a sua beleza fique muito harmônica, tá bom? Depois eu tenho um outro exemplo aqui. Olha essa pessoa aqui fazendo uma palestra de cinza. O que que causa, né? Uma neutralidade. Você não olha para ela, uma pessoa que está neutra? Então, normalmente, as pessoas que estão ali fazendo palestras ou que estão trazendo conteúdos, ensinamentos, esse tipo de coisa, muitas vezes elas escolhem intencionalmente essas cores mais neutras. Para quê? Para dar destaque ao conteúdo, né? Para que ela seja uma pessoa que está ali no momento mais discreto. Algumas pessoas utilizam o preto, outras acabam utilizando o cinza. São cores ali que ajudam um pouco a neutralizar você ali no palco, por exemplo, tá? Depois eu tenho aqui um outro exemplo. Olha aqui o verde, olha que impacto que dá na beleza de você colocar uma cor. Vocês acham que daria o mesmo impacto se ela estivesse ali com um vestido preto, por exemplo? Não, eles vão causar sensações muito diferentes, tá? É isso que eu quero mesmo que o seu olho pratique, né? Então, olha aqui esse outro look, um rosa. Olha como a gente olha assim, o rosa até faz a gente sorrir, né? Quando a gente vê alguma coisa rosa, porque ele é a cor da empatia, da acessibilidade. Você não olha para ela e acha que ela tá mais acessível, né? Uma pessoa mais acessível. Depois aqui, ó, um amarelo. Olha que lindo esse tom, como realça a beleza da pessoa, né? Então, assim, aqui o importante disso tudo é você saber que a cor importa e muito, né? A cor é uma linguagem visual muito poderosa mesmo. Elas falam sobre você antes de que você possa dizer qualquer palavra. Então, ó, se você olha isso aqui, né? A pessoa chegou, você olha para essa imagem, ela diz muita coisa sem ter dito nada, não é isso? Então ela causa um impacto direto da forma como a gente comunica, como a gente consome. Inconscientemente, as pessoas, quando vão escolher um produto numa loja, você vai escolher uma roupa ou um produto para você usar, normalmente a cor é o que mais influencia na sua decisão de compra, tá? Então isso também é um fator decisor muito importante. E aí, por que eu quis trazer esse tema? Porque as cores falam muito sobre você. As cores, elas traduzem como está o seu sentimento do dia. E aí, aproveita esse momento e se faz a pergunta: o que suas roupas, o que as suas cores estão dizendo para você hoje? O que você está comunicando para o mundo no dia de hoje? Como é que você está se comunicando com o mundo? Através das cores. Pensa bastante nisso, tá? E aí é o seguinte, a partir do momento que você começa a ter mais conhecimento sobre as cores, você começa a passar a ser algo que você domina no bom sentido, porque isso é um aprendizado eterno, tá? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes as mulheres que vão lá nas caixinhas das perguntas falam assim: ai, Ana, eu não sei combinar, então eu fico no preto, branco, cinza, bege. Então, às vezes, as pessoas não se desafiam a testar novas cores, a ver aquilo que fica bem. Muitas vezes a pessoa vai na loja, vai no provador, já nem leva nada colorido, já leva o preto, branco, bege, né? Então, é importante se desafiar, olhar, sentir o que... Colocar uma peça, olhar no espelho e ver como é que você se sente. Isso vai ajudar muito, tá? Por quê? Porque eu trouxe aqui uma pirâmide. Nessa pirâmide, o que eu quero mostrar aqui pra vocês?
que a primeira fase que está lá embaixo é o conhecimento sobre as cores, que é aquilo que a gente vem trazendo aqui em conteúdos. Dentro do nosso curso, na Essência do Estilo, a gente tem um módulo totalmente dedicado às cores. Lá você vai conseguir saber como cada cor comunica, como você pode montar ali a sua imagem, além da sua paleta de cores pessoal digital, tá bom? Então aqui, o conhecimento das cores traz o quê? Traz, na sequência, o conhecimento da sua paleta ideal, que vai ajudar muito a realçar sua beleza, né? Vai te dar uma melhor impressão, ou seja, você vai causar uma melhor impressão aí em todos os ambientes que você frequentar. Você vai criar ali uma autoconfiança muito grande e depois você vai ter uma autoimagem muito positiva. Vai mudar muito o seu relacionamento, de como você transforma suas roupas, de como você monta seus looks. Vai te aumentar muito a confiança trabalhando as cores aí em você, tá bom? E aí, eu queria falar um pouco sobre a coloração pessoal, tá? Por quê? Porque a coloração pessoal, por muito tempo, ela agora vem sendo uma ferramenta muito utilizada e cada vez mais a gente vê as pessoas aderindo à coloração pessoal, ainda mais no mundo onde hoje muitas milhões e milhões de pessoas se utilizam da imagem para poder fazer os seus conhecimentos chegarem, para poder vender os seus produtos, para poder fazer as suas palestras, enfim, a imagem ela é muito importante para essas pessoas que trabalham. A gente sabe que hoje em dia, se você trabalha numa loja, dona de uma loja, se você tem ali pessoas que estão com a imagem alinhada, o seu cliente gosta, a experiência com ele é muito melhor. Então, tudo isso fez com que aos poucos a coloração pessoal passasse a ser uma ferramenta muito importante, tá? Então, a coloração pessoal, ela é uma ferramenta a mais aí para a construção de toda a sua imagem, tá? Ela sozinha você não vai conseguir. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, tá bom, eu vou saber minhas cores e depois. Existe um depois. Existe o depois, como você vai utilizar esse conhecimento, tá? Então, o que é a coloração pessoal? Ela é um método que identifica as suas cores, as cores que mais harmonizam ali com o seu tom de pele, olhos e cabelos, tá? Então, toda essa sua parte aqui, como a gente chama de paisagem natural, ela vai harmonizar. A gente faz uns testes, sejam eles presencialmente ou online, como está lá no nosso método na Essência do Estilo. A gente consegue descobrir as cores que mais harmonizam com o nosso tom de pele, olhos e cabelo, tá? O que vai acontecer? Ela acaba por ser uma bússola. Então, por exemplo, na hora de você escolher o que você vai vestir, para aquele momento, para aquele evento, no seu trabalho no dia a dia, como você vai construir a sua imagem ao longo do dia, ela vai ser um complemento aí da descoberta do seu estilo pessoal, tá? Eu acredito que os pilares que compõem tudo isso, né, que tá lá dentro do nosso método na Essência do Estilo, é o quê? Você conhecer o seu biotipo físico, o seu estilo pessoal, a sua paleta de cores. Para quê? Para que depois você consiga ali montar o seu armário cápsula, se for essa maneira que você quer usar no dia a dia. Com isso, você vai construindo ali um estilo e uma imagem muito consolidada, tá? Então, a coloração pessoal vai ajudar muito nessa consolidação e no objetivo de imagem que você quer trazer, tá? Para o mundo. Então, ela se baseia nos tons de pele, que os tons de pele podem ser quentes, frios ou neutros. Além disso, a gente trabalha com um método que se chama sazonal expandido, onde ela trabalha com as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, tá? E depois disso, que aí eu não vou entrar hoje, porque aí deveria ser mais uma live completa, a gente trabalha o contraste pessoal. Então, quando a gente descobre o contraste, a gente consegue ali entender as melhores tons de cabelo que a gente usa. Então, por exemplo, se o seu cabelo estiver muito mais claro ali que o seu contraste pessoal, você vai ver que ele dá uma sensação de que está faltando algo. Ela realmente refina ali a tua imagem, tá? Ajuda demais mesmo. Então, é isso que é importante. Quando a gente chega ali numa paleta de cores, então, ó, eu trouxe até aqui a minha para vocês verem. A minha é verão suave. Quando a gente começa a ter ali a nossa paleta de cores, hoje, inclusive, eu tô numa cor da minha paleta, olha aqui, ó. A gente consegue. Eu descobri que essa cor que eu já gostava muito faz parte da minha paleta. Além disso, a gente consegue o que mais? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente consegue saber o tom de base da nossa pele, os melhores tons de base, os melhores tons de maquiagem para usar no dia a dia, o melhor tom de batom que a gente usa no dia a dia. Então, quantas vezes, vou mostrar daqui a pouco uns exemplos. A gente erra no batom,
a sua imagem fica completamente diferente daquilo que você queria. Você vai ver, tá? E aí, quando você vai lá para o nosso método, você tem também o aprendizado sobre o círculo cromático, que vai ajudar o quê? Tudo aquilo que você aprendeu sobre a sua cartela, como você vai usar e montar os looks aqui no círculo cromático, tá? Então fica muito fácil, não é uma coisa assim, ai, do além, vou ter que montar. Não, é realmente prático. A partir do momento que você tem esse conhecimento, fica muito fácil no seu dia a dia, tá? E o que eu trouxe aqui para vocês? Mais exemplos visuais para vocês perceberem essa diferença. Olha aqui, quando a gente fala do tom e subtom de pele. Tá vendo aqui? A Anne Hathaway, ela tem uma pele fria, tá? Então aqui são dois tons diferentes de vermelho, vermelho alaranjado, são dois tons diferentes. Olha como ela fica muito melhor com esse vermelho mais escuro. Vocês conseguem perceber que nesse vermelho mais alaranjado, a pele dela começa a ficar mais amarelada? Dá uma olhada nos olhos dela, como parece que ela tem mais olheiras, dá realmente uma diferença. Olha aqui nesse segundo, onde está com um vermelho mais escuro, como realça muito mais a beleza dela, como está muito mais dentro da beleza, mais harmônico com o que ela utiliza. Vou mostrar uma outra aqui, a Juliana Paz. Olha a diferença de quando ela utiliza uma cor quente. A Juliana Paz também tem uma pele fria. Ela utiliza uma cor de tons quentes. Olha só como dá uma apagada, tá? A gente sabe aqui também que tem um pouco da maquiagem e tudo mais, mas olha a fisionomia e a imagem que ela traz aqui pra gente, a sensação que ela nos traz, tá? E olha aqui no outro, com esse azul mais frio, como isso realça bastante a beleza dela, tá? Então as cores, e até para vocês saberem, é por isso mesmo que a gente vê a TV, né, os filmes, tudo isso, trabalhando muito essa parte de cores, de maquiagem. Por quê? Porque ela transforma ali os personagens. Assim como ela transforma os personagens, ela transforma o nosso dia a dia, da mesma forma, tá? Ali é intencional que a pessoa pareça mais cansada, pareça mais triste, pareça mais tudo isso. No nosso dia a dia a gente não quer esse tipo de aparência, né? Então é aí que entra esses benefícios. O que acontece com a coloração pessoal? Ela vai valorizar a sua beleza natural sem esforço. Então muitas vezes, se você está com uma peça de roupa que está dentro da sua cor, você vai precisar usar muito menos maquiagem, porque ela vai realçar a sua beleza de uma forma muito natural. Vai facilitar suas combinações no guarda-roupa. Vai ser muito mais prático. Você vai economizar muito dinheiro, porque quantas vezes você compra ali uma peça que você depois veste e fala, nossa, essa cor não tem nada a ver comigo, né? Naquela luz da loja ali, até fazia sentido, depois esquece, não fazia mais sentido. E vai ajudar você a comprar de forma muito assertiva, né? Evitando muito aquelas misturas de cores que depois não se complementam, sem conseguir ter um armário bastante enxuto e bastante versátil, tá? Vou trazer outros exemplos aqui sobre maquiagem. Quantas vezes você já comprou um batom que depois não fez sentido nenhum? Né? Você experimenta, a vendedora ali te ajuda, é lindo demais, eu vi numa atriz, eu vou comprar esse batom e depois a coisa não funciona. Então vou trazer aqui, olha aqui. Ai, cadê aqui? Aqui. Olha aqui, gente. Vocês conseguem perceber que esse segundo batom, que tá muito, muito escuro para a pele dela, ele chega primeiro que ela, né? Uma maquiagem que chega primeiro que a pessoa. Se é a intenção de imagem, por quê? Porque muitas vezes a gente usa esses contrastes muito altos ali de maquiagem para realmente causar uma emoção, causar uma imagem, tá? Intencionalmente. Ok, mas no dia a dia, quando a gente quer uma beleza mais harmônica, quando a gente quer estar mais natural possível, olha a diferença que faz um tom de batom. Depois a gente tem aqui mais um, quer ver? Batom rosa. Conseguem ver? Olha a diferença que faz um tom de batom na boca, tá? Então, aqui, muito provavelmente, essas atrizes que vão ali para um evento, elas usam isso de uma forma intencional. Mas é a intenção que você quer no dia a dia? Se a sua intenção é harmonizar, não é por aí. Então, aqui vai te ajudar muito nesse sentido, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Cadê aqui? Da Kate, quer ver? Olha só. Ela é uma pessoa que tem uma pele de tom frio. Dê uma olhada nela quando ela tá com esse amarelo aqui. E a gente até olha e fala, tá bonita, né? Mas
Olha no detalhe como esse amarelo acaba amarelando mesmo a pele dela, né? Deixando ela um pouco mais amarelada, um pouco mais abatida. Olha quando ela usa um rosa mais frio, que é o tom de pele dela. Como aquilo parece que é uma continuidade da beleza dela. Vocês conseguem perceber a diferença? Gente, dá muita diferença mesmo. Eu tenho uma outra aqui, exemplo muito bacana. A gente teve há pouco tempo atrás, a Tiziane foi para a festa da filha dela de 15 anos. Olha o tom de cor que ela escolheu aqui, né? Um tom mais brilhante. Ela provavelmente faz parte das paletas que tem as cores mais brilhantes. Olha como ficou lindo, né? Olha como ficou harmônico a maquiagem. A maquiagem ficou natural para um evento noturno, né? Claro que é uma maquiagem mais carregada porque era um evento noturno, mas como entrou ali, como harmonizou na beleza dela, né? Como ficou bom. Então, muitas vezes, quando a gente fala na coloração pessoal, a gente fala em tons frios e tons quentes. Que aí eu trouxe mais um exemplo aqui para vocês, quer ver? Cadê aqui? Olha aqui, por exemplo, a Kate, que tem uma pele mais fria. Olha, podem ver como o azul mais frio deixa ela com a beleza mais realçada. Já a Gisele Bündchen tem uma pele mais quente, né? Então ela aqui fica muito melhor com um verde oliva, um verde um pouco mais quente. Olha que bonito que tá. Conseguem ver a diferença? Então, quando a gente consegue ajustar isso ao tom de pele, você consegue ajustar a sua imagem como um todo, tá? Uma ferramenta muito, muito interessante para que a gente consiga ajustar aí no nosso dia a dia a nossa imagem, tá? Eu garanto para vocês que faz uma diferença tremenda, tá? E agora eu vou trazer para vocês coisas muito práticas, um conteúdo bastante prático de como você, aí no seu dia a dia, tá bom, Ana, olha, não sei minha paleta de cores ainda, então se você não sabe, vou te dar uma dica, tá? No curso na Essência do Estilo, a gente ainda não tá com as matrículas abertas, mas você, por favor, entra lá no link, meu suporte vai pôr um link ali no YouTube, no Instagram a gente tem um link onde você vai lá, clica, se cadastra. Por quê? Porque em breve eu vou mandar novidades sobre o curso, tá? E aí você vai ser a primeira a receber. Eu te garanto que é um curso, um método que vai fazer a sua vida mudar. Você vai se transformar. Vai começar o 2025 já com uma transformação maravilhosa para você, com autocuidado, com autoconfiança, transformando aí, ajudando muito em tudo que você deseja alcançar em 2025, tá bom? Então aproveita, já entra no link e se cadastra para receber as novidades, tá? E aí assim, não sei, Ana, minha paleta de cores ainda não fui lá para Na Essência do Estilo, ok. Eu vou trazer aqui para vocês cores e os significados e como é que você pode usar isso aí no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo vermelho. Vermelho, cadê aqui? Olha aqui o vermelho. O vermelho, ele tem não só o significado da paixão, como aquele vermelho que a gente viu aqui primeiro da Silvia Brás, né? Que é um vermelho mais paixão, é um vermelho que traz a imagem do glamour, das coisas assim. A gente tem esse tipo de vermelho que é um pouco mais fechado, um pouco mais... ele nem é tão frio, ele é até quente, mas ele é mais fechado, mais escuro. Que ele significa, ele pode dar o quê? Energia, força, poder. Uma mulher que usa uma peça vermelha é uma mulher que está muito confiante. É uma pessoa muito confiante. Uma mulher que usa ali um batom vermelho é uma pessoa que gosta muito de si mesma, tem muita autoconfiança, tá? Então, um exemplo prático além disso, o vermelho é uma cor que atrai instantaneamente. Se você quer de fato chegar num ambiente, num lugar e chamar atenção, a peça vermelha vai chamar essa atenção, tá? Então, se você, por exemplo, tá, colocar um look todo preto e só um batom vermelho, vai chamar bastante atenção, porque o vermelho vai causar essa sensação de chamar a atenção. Então, se você souber dosar ele, saber exatamente, não, nesse dia, nesse momento eu preciso mostrar força, eu preciso estar ali presente, o vermelho é uma cor muito boa. Então, por exemplo, eu coloquei até aqui como exemplo. Use o vermelho em uma reunião importante, em um evento onde você deseja ser notada, né? Você pode usar, por exemplo, um batom marcante ou um blazer vermelho, enfim, uma peça, você não precisa estar inteira de vermelho, tá? Você pode, por exemplo, usar uma peça que vai fazer você ser notada e vai te dar essa imagem marcante que você precisa ali para aquele evento, tá? Para aquele momento. Depois, o azul.
né? O azul, ele passa o quê? Confiança, tranquilidade, serenidade, né? Então ele transmite uma imagem de bastante profissionalismo, acessibilidade, né? O azul marinho, ele é muito utilizado em ambientes corporativos, justamente por transmitir essa imagem, tá? Então aqui minha sugestão prática para vocês é: combina, por exemplo, uma camisa azul com uma calça de alfaiataria. Se você for para uma entrevista, uma apresentação mais formal, uma entrevista de emprego, é uma cor que pode ajudar bastante. Você não precisa ficar usando ali o preto e branco sempre, tá? É uma cor que causa uma imagem muito positiva. Depois, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? O amarelo. Olha aqui o amarelo. O amarelo é a cor da alegria, da criatividade, do otimismo. É uma cor que, por exemplo, se você tá num dia que tá baixo astral, assim, não tá bem e tal, põe uma peça amarela. Os laranjas também ajudam muito isso na energia, mas o amarelo é uma energia, é uma cor muito que ilumina, traz leveza, né? Ele é bom para momentos em que você precisa estar mesmo aparecendo com a imagem muito acolhedora, tá? Então, no momento onde você vai fazer alguma ação, que você vai precisar estar perto das pessoas, vai precisar fazer o acolhimento, o amarelo é uma excelente cor, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Se você não gosta, não gosto de estar inteira de amarelo, você pode usar um ponto. Então, por exemplo, um lenço amarelo num dia mais cinzento, aquele dia chuvoso, ele vai energizar o seu look, vai mudar o clima. Você vai ver quantas vezes no inverno a gente pega e põe uma peça colorida e dá outro ar ali para nossa imagem, né? A gente chega no trabalho e todo mundo, nossa, que colorida, tal. Então, se você usar um ponto, que seja um lenço, um echarpe, alguma peça amarela, tem esse efeito da energia que você vai transmitir na sua imagem, tá bom? Depois o próximo, o preto. Vamos lá pro preto. O preto é uma cor de sofisticação, de elegância. O preto também transmite poder, tá? Ele é uma cor muito clássica, né? As pessoas costumam utilizar muito o preto, só que ele também pode ser uma cor que dá uma imagem de austeridade, de distanciamento. Então, se você vai estar num momento, num evento, né? Onde você precisa estar próxima das pessoas, o preto não pode não ser uma boa cor. O preto não vai transmitir isso. Vai transmitir mais distanciamento, vai transmitir mais formalidade. Então, quando eu posso usar o preto? Quando é ideal, né? Em momentos muito formais, onde você deseja passar mais seriedade. Então, eu preciso passar ali uma autoridade nessa reunião que eu estou organizando. Eu estou organizando um evento e eu preciso sim passar mais autoridade. O preto vai ajudar muito nessa imagem, tá? Um vestido para um jantar de negócios. Então, quando a gente está envolvida nessa parte onde vai transmitir a seriedade, a formalidade, o preto vai te ajudar muito, tá? Caso contrário, não, tô indo para um evento que é um pouco mais alegre, mais descontraído, eu preciso estar próxima das pessoas, ele vai acabar por deixar a sua imagem de uma pessoa mais distante, tá bom? Depois, o próximo, vamos lá. O branco. Aqui é o branco e os derivados deles, tá bom? Por exemplo, o branco, o off-white, todas essas cores bem clarinhas aí próximos do branco. Ele tem o que? O significado de pureza, de simplicidade, de clareza, mas o branco, o off-white, eles são cores extremamente elegantes, tá? A gente brinca assim que ele é muito, muito chique, né? Uma pessoa assim, toda de off-white, igual a Ana Paula tá aqui, tá realmente muito, muito sofisticada, tá? Ela é uma peça coringa, né? O branco combina com tudo. Ele transmite organização, ele transmite também ambientes profissionais. Você vai transmitir uma parte de sofisticação, de confiabilidade. Então, o branco é uma cor muito, muito boa também para você usar aí no seu dia a dia como um todo, tá? E ele passa a imagem também de quê? De uma imagem limpa, sofisticada, exclusiva. O branco é uma cor muito boa também. Depois aqui o verde, vamos lá pro verde. Voltei aqui com esse vestido verde de outra forma, tá? O verde é o quê? Ele tem o significado de equilíbrio, de renovação. Muitas vezes ele tá ligado à conexão com natureza, tá? Então os tons de verde, eles também são associados à riqueza, à sofisticação. Já aqueles tons mais oliva, eles são mais neutros, tá?
tá? Tanto que a gente fala que o verde oliva, ele é um neutro colorido, tá? Então, esses outros esmeraldas, eles trazem uma cor e um frescor, ele traz uma parte que está associado bastante à riqueza, tá? É muito importante. Então, um exemplo prático para vocês usarem ele. Use o verde para eventos mais descontraídos, quando você deseja parecer uma pessoa equilibrada, mais descontraída. O verde também ajuda muito nesse tipo de evento, tá bom? O que mais que eu tenho aqui? O roxo. O roxo é sempre uma cor bastante polêmica, né? Cadê o roxo? Ih, não veio o roxo. Não veio o roxo. Vou falar do roxo. Ele é o quê? Ele é criatividade, ele é espiritualidade, ele transmite o luxo. Para quem não sabe, na época das monarquias e dos reis, o roxo ele era somente usado pela realeza. Então ele é uma cor que transmite aí muito luxo. Quando você conhece a sua paleta de cores, você consegue saber exatamente o tom de roxo ou lilás que harmoniza mais com a sua beleza, você consegue mais facilmente usar esse tipo de cor. Ajuda bastante mesmo, tá? E aí eu trouxe aqui como dica usar, por exemplo, em eventos muito especiais, momentos exclusivos. O roxo transmite essa sensação de exclusividade, tá bom? Por último, eu trouxe aqui o rosa. O rosa, desculpa. O rosa, ele transmite o quê? Feminilidade, empatia, romantismo. Mas o rosa, ele não tá somente ligado ao romantismo, tá? No passado, as pessoas só pensavam no rosa como algo muito romântico, algo muito feminino, mas não, ele traz também empatia, ele também é uma cor que abre os negócios, as formas de como você comunica, ele é uma cor muito comunicativa. Então você pode, por exemplo, num rosa mais clarinho, você pode trazer um toque de delicadeza. Às vezes você vai montar um look onde você tá olhando para aquele look, ele tá muito pesado. Eu tô com umas cores um pouco mais escuras, tá muito sério. O rosa, ele traz um pouco aquele toque de feminilidade. Então ele vai deixar o seu look bastante feminino, tá? Se você optar por um rosa mais escuro, por exemplo, ele vai trazer uma ousadia, vai trazer um espírito mais criativo. Então, em alguns ambientes onde você precisa estar de uma forma muito mais criativa, um rosa mais forte vai te ajudar muito nesse sentido, tá bom? E eu falei que era o último, mas eu tenho mais um, que é uma cor que tá falando muito nesse verão, nesse inverno aqui na Europa também, que é o cinza, né? O cinza, ele é um neutro, né? Mas por muitos e muitos anos ele ficou um pouco esquecido. Agora o mercado voltou com tudo, seja no verão passado, que é o verão que agora o Brasil 2024 está vivendo. Agora nesse nosso inverno aqui, que vai ser o próximo inverno, também tá muito cinza chumbo, todos os tons de cinza possíveis. E ele é uma cor que ajuda muito você a combinar. Ele é um excelente substituto do preto, um excelente substituto. Não quero usar o preto, o cinza faz perfeitamente esse papel na maioria das vezes, tá bom? Ele é uma cor de neutralidade, de equilíbrio, é uma cor sofisticada também, né? Ela é perfeita para você compor looks formais que não vão chamar atenção, como aquele exemplo que eu dei lá no início daquela moça fazendo a palestra. Então aquilo ajuda muito, né? Uma descrição. Então, um momento onde você precisa de mais sobriedade, discrição, onde você não quer ali chamar tanto atenção, o cinza pode ser uma ótima aposta para você, tá bom? Acho que vai ajudar muito aí no seu look do dia a dia. E aí? Muitas cores? Olha, eu tenho certeza que com tudo isso de informação que a gente teve hoje aqui, dá para você sair pensando como é que você tá aí no seu guarda-roupa, como é que você pode aí usar as cores ao seu favor, né? Então amanhã você tem aquela reunião especial, próxima semana tem os eventos aí de Natal começando, qual a imagem que eu quero passar nesse momento, nesse evento? Olha aí quanta informação importante e prática. Isso é só
o mínimo do que a gente tem aqui como conteúdo sobre cores, sobre coisas importantes, sobre como elas podem fazer a diferença aí na nossa vida, tá bom? Então eu tenho a certeza que a partir do momento que você conhecer, que você mergulhar aí no conhecimento, que você vier aqui pro nosso método, mergulhar nos conhecimentos do Na Essência do Estilo, você vai saber muito, mas muito mais sobre todas as cores e como usar elas de uma forma bastante intencional, tá? Com bastante conhecimento e esse intencional para quê? Para o seu bem, para sua imagem, para sua transformação, né? As cores vão ajudar muito na transformação da sua autoestima, de como você faz ela no dia a dia, tá? Então elas são uma ferramenta muito importante de comunicação não verbal, tá? Eu diria que, como a gente viu lá no começo, a mais importante, tá bom? Então a gente aprendeu também hoje que cada cor carrega um significado. Então cada vez que você vai colocar uma cor para vestir, uma cor de batom, uma cor de maquiagem, você está carregando um significado. Você está transmitindo uma imagem, mesmo que você não saiba qual é essa imagem. Às vezes você passa num batom que se gostou e tá tudo certo, você está transmitindo uma imagem, tá? Então saiba que isso faz diferença sempre, tá bom? E lembre o seguinte, o que eu quis dizer aqui com tudo isso não é sobre você ter que usar todas as cores. Ah, Ana, você usa todas as cores da sua paleta? Não, não é isso. É sobre você entender aquilo que vai fazer e vai transmitir aquilo que você quer como a sua imagem, aquela transformação que você deseja para você, e não sobre tudo que é ofertado no mercado, tá? Vai te trazer uma tranquilidade de conhecimento, uma confiança de saber, eu vou comprar um blazer cinza. Ah, não, eu preciso de um blazer azul marinho. Ah, não, eu preciso de uma camisa rosa. Você vai ter conhecimento, vai poder usar isso a seu favor, tá bom? E é isso, então acho que hoje teve bastante conteúdo. A semana que vem a gente tem mais live por aí. Na quinta-feira eu já coloco aí o próximo tema, tá? Com certeza vai ser algo que a gente possa transformar em nosso dia a dia, como hoje, a partir de amanhã, a partir de agora. Abre teu guarda-roupa, já olha as cores de outra forma, já olha como é que você vai montar o seu look de amanhã e já começa essa mudança, tá? Não precisa esperar até o dia 31, dia 1º, começa amanhã com aquilo que você já tem aí no seu guarda-roupa mesmo, tá? Começa tudo isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ainda não deu o seu like, dá um like aqui no conteúdo, no YouTube, like, no perfil Na Essência da Moda Instagram, me segue, que a gente tem muitos conteúdos interessantes sempre, tá bom? Muito obrigada a todas, um beijo e até a próxima!